Olá, pessoal! Eu sou a professora Maísa e estou com vocês nas aulas de língua portuguesa. Hoje a gente vai continuar nosso trabalho a respeito do texto de divulgação científica. Você lembra? Hoje a gente vai focar um pouquinho mais em um aspecto que é o estilo linguístico. Vamos retomar um pouquinho isso aí. Olha só, o gênero textual, como a gente está estudando os gêneros textuais em língua portuguesa, especificamente a gente está estudando o gênero de divulgação científica, ele tem, nos seus estudos, ele tem 3 componentes para estudo, para discussão, para análise, para entendimento. O conteúdo temático, a estrutura, né? Ele tem uma estrutura, os textos têm uma estrutura, os gêneros textuais, e tem um estilo linguístico. Então a gente hoje vai focar no estilo. Nós já falamos um pouquinho do conteúdo nas aulas passadas, que conteúdos são adequados, são mais próprios para esse tipo de texto. Já falamos da estrutura, não é isso? Do parágrafo, aí da estrutura composicional. E agora, hoje, a gente vai focar no estilo, que seria o quê? O estilo linguístico, a linguagem que se usa, quais são as características dessa linguagem, ok? Vamos lá? Você já pegou seu caderno, já está aí organizadinho, pega uma régua, pega todo o teu material e se concentra aí na aula. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, para começo aí, você tem essa imagem dessa gelatina bonita, toda decorada, e aí então a gente vai falar um pouquinho desse aspecto, da gelatina. O que seria essa ideia que eu vou trazer para vocês com essa temática? É uma ideia de curiosidade sobre esse alimento. A gelatina, ela é um doce que é bem comum, as pessoas fazem em casa, é muito fácil, tem gente que faz coloridinha e tal. Você já deve ter feito aí nessa quarentena, mas eu vou lançar uma curiosidade. Do que ela é feita? Você sabe? Você já teve essa curiosidade ou já ouviu falar? Ela é produzida do quê? Aquele pozinho ali, que quando você coloca na água quente, ele vai ficando colorido, né? Tem algumas coloridas, outras não, mas do que ela é feita, hein? Então veja, esse texto que a gente vai ler vai trazer essa curiosidade pra gente, do que ela é feita, ok? Vamos lá. Principalmente a gente vai analisar a linguagem. Gelatina doce curiosidade. Você vai acompanhar aqui comigo, tá? O texto aqui comigo nos slides, sabendo que você vai ter esse material disponível para você no aplicativo e no Google Class. Vamos lá. Vamos ler aí comigo. A gelatina é uma sobremesa rápida, fácil de fazer e está disponível nos mais variados sabores e cores. Mas, para muitas pessoas, ela é verdadeiramente uma incógnita. De que é feito? Como vira pó? Vamos tentar esclarecer algumas dessas dúvidas. E veremos como é doce saciar a curiosidade. Tem gente que vai torcer para nunca mais comer gelatina na vida. Será? Será por quê? Bom, mas é preciso dizer a verdade. A gelatina é produzida a partir da pele, dos ossos e dos tendões, as fibras que unem os músculos aos ossos de animais como bois e porcos. À primeira vista, pode não parecer muito apetitoso, mas faz todo sentido se a gente souber que a gelatina nada mais é do que um tipo de proteína chamado de colágeno, que existe em grande quantidade nessas partes do corpo dos animais e do nosso próprio organismo também. Para se transformar em gelatina, a pele, os ossos e os tendões de bois e porcos passam por um longo processo. Primeiro eles são lavados, a seguir são fervidos em água para a retirada da gordura. Depois passam por um tempo de molho, em uma solução ácida ou alcalina. Essa etapa é muito importante
Porque quando o colágeno começa a ser quebrado em pedaços menores, o que permite que ele se torne solúvel, ou seja, que se dissolva em água. Mas o processo não acaba aí. Após retirar o colágeno de peles, ossos e tendões e transformar o colágeno em líquido, será preciso submetê-lo a uma secagem, formando aí folhas de gelatina que encontramos em casas de produtos naturais. Se forem trituradas, essas folhas darão origem a um pó que, misturado a açúcares, corantes e aromatizantes, formarão a gelatina que conhecemos e compramos no mercado. Então, aprendeu como se faz? E agora? Pronto ou pronta para degustar uma gelatinazinha geladinha? Esse texto eu retirei da revista Ciência Hoje das Crianças e ela foi assinada pelo jornalista Silva Trajano, com o título Gelatina Doce Curiosidade. A gente leu esse texto, né? E aí você já tirou a sua dúvida se você tinha essa dúvida ou essa curiosidade aí sobre do que ela é feita, né? A gente viu aí que ela é feita de colágeno. E agora a gente vai analisar um pouquinho essa marca linguística, o estilo de linguagem que é utilizado nesse tipo de texto. Para isso, eu quero que você pense aqui comigo, vamos refletir aqui juntos. Você considera a linguagem deste texto acessível? Então essa é uma questão para você pensar. Acessível, você consegue entender tranquilamente? As pessoas têm tranquilidade para entender? Segunda perguntinha. Qual a intenção do autor desse texto ao utilizar esse tipo de linguagem? Se a gente pensar, e eu sei que você concorda comigo, que essa linguagem que a gente acabou de ler nesse texto, ela é acessível, qual seria a intenção desse autor? A gente já tem falado sobre a finalidade desse texto. Então veja que a linguagem, ela concorre para ajustar, para concordar, para corroborar e confirmar, então, essa função do texto de divulgação científica, que é o quê? Que é a intenção de propagar, divulgar um conhecimento científico de modo simples, né? De modo aí que as pessoas compreendam, certo? Então a intenção é fazer com que a gente consiga compreender esse processo aí de feitura da gelatina. Vamos lá. Uma outra questão para a gente começar a pensar sobre o estilo de linguagem desse texto. A linguagem usada pelo escritor desse texto, o autor, é um dos elementos fundamentais na análise do texto? Veja, ser um leitor competente, ser um escritor competente, passa por pensar, por analisar a linguagem de um texto? O que você acha? Sem dúvida, sim, né? Com certeza, analisar a linguagem de um texto, perceber o repertório linguístico daquele autor, passa sim pela análise da linguagem. Ok, e agora a gente vai para a nossa primeira atividade. Coloque aí no seu caderno, atividade aí, faça no caderno 1. Você já anotou a data, né? Já anotou a data da aula, já colocou o número e agora você vai pegar aí um seu lápis, uma lapiseira e vai responder essa pergunta aqui, pensar comigo aí já a primeira atividade. O texto de divulgação científica é marcado pela junção de dois discursos. Estamos retomando aí e fortalecendo o nosso aprendizado. Quais são eles? Eu vou te dar um tempo e a gente volta para conversar.
E aí, você lembrou quais são os dois discursos que a gente tem nesse tipo de texto? O discurso científico e jornalístico, né, tem marcas claras. Por que a gente está enfatizando isso aqui? Porque perceber qual é a construção linguística desse texto passa por perceber de onde vem esse repertório linguístico. E ele vem de onde? Vem do discurso científico e vem do discurso jornalístico. A gente vai analisar isso com bastante calma, né? Vou dar uma retomadinha aqui para vocês e aí depois a gente vai retomar, vai fazer isso com bastante calma. Retomando o nosso texto de divulgação científica. Primeira questão, o texto de divulgação científica, ele é um discurso científico e jornalístico. Segunda coisa, ele passa por uma linguagem familiar, uma linguagem do cotidiano mais simples. Terceira questão, ele também tenta manter uma objetividade, tenta não trazer muito aspectos emocionais ou posicionamentos, certo? Porque propriamente fundado um pouco mais na ciência. Uma outra questão importante sobre a marca linguística, a impessoalidade, né? Não manter aí uma terceira pessoa, manter um presente do indicativo, né? São questões importantes. Formalidade no sentido de respeito à norma culta, né? Isso é um texto que é divulgado, um texto aí que é lido por muitas pessoas, então tem um respeito à variante da norma culta. E uma última questão, retomando aí, um vocabulário mais técnico, né? Em alguns aspectos você vai ter ali uma palavra da química, uma palavra da linguística, um termo aí das ciências aí da medicina, que são aí, que é um conteúdo técnico, um repertório técnico que vai aparecer ali como palavras e vocábulos. Pensando nisso, vamos aí para mais uma atividade. Eu quero que você, a partir desta pergunta, você pode colocar aí questão 2, eu quero que você coloque em tópicos quais seriam as marcas desse discurso. Se eu perguntar para você, olha, quais são as características da linguagem do texto de divulgação científica? Tente aí fazer para mim 3 características. Vou te dar um tempinho e aí depois a gente volta.
Então, você pensou, fez aí em tópico algumas ideias, é bem bacana você interagir com a aula, né? Então, quando o professor traz para você, mesmo no EAD, ele traz aí uma questão, você está aí na sua casa, sentado num lugar confortável, calmo, você faz o quê? Vai lá e faz a atividade, certo? Focado nos seus estudos. Então, vamos lá. Quais seriam essas marcas? A gente poderia trazer algumas marcas do estilo, né? Assim, várias, mas eu vou trazer algumas para você. Deixa aí a sua resposta e agora a gente vai trabalhar com as possibilidades de resposta aí, tá? Eu vou apresentar para você aí na sequência. Deixa aí, depois você vai conferir. Bom, você fez no seu caderno, vamos lá. Aqui nós temos possibilidades de resposta, as marcas linguísticas. Primeiro que as marcas linguísticas você pode dividir em uma tabelinha de 2 discursos, como a gente já sabe. Eu tenho marcas linguísticas do discurso jornalístico nesse texto e tenho marcas linguísticas do discurso científico, né? Então aí isso também é importante a gente pensar. Bom, do discurso jornalístico, o que o texto de divulgação científica apresenta? Primeira coisa que ele apresenta como característica de linguagem é uma linguagem simples e acessível. É uma linguagem que pretende chegar nesse leitor. Segunda característica do discurso jornalístico, que é uma marca linguística desse texto, é o título que procura chamar a atenção. Na maioria das vezes, as reportagens ou os textos de divulgação científica, eles têm títulos interessantes, atraentes. Para quê? Para chamar você para fazer a leitura desse texto, tá certo? Ok. Uma outra característica do estilo desse texto está dentro do discurso científico agora, vamos lá falar um pouquinho dele. É a preocupação com a norma culta da língua. Claro que também no jornalismo isso acontece, né? Mas aí a gente colocou mais voltado para o discurso científico. Então, um cuidado com as normas, com as regras, obediência aí a toda a gramática normativa da língua. Em segundo lugar, você vai perceber que advém do discurso jornalístico, aliás, do discurso científico, vocábulos técnicos, né? Então, palavrinhas que são do mundo da ciência, mais voltados de áreas mais específicas dentro desse texto. E normalmente elas são explicadas dentro do texto, a gente vai ver isso, ok? Então, na perguntinha que eu fiz para você aqui, quais seriam as marcas, a gente pode responder com esses aspectos aqui levantados, certo? Ok, vamos um pouquinho mais, agora eu vou te mostrar exemplos disso para ficar bem claro para você, certo? Os exemplos ajudam a gente a clarear, se você tem dúvida, o exemplo ajuda você a tirar a sua dúvida, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo, eu peguei lá do primeiro parágrafo, aliás, peguei do primeiro parágrafo, na verdade peguei do início do texto, que é o título, né, gente? Olha esse título, tá super tranquilo, tá chamativo, né? Tem esse tom jornalístico, por que a torrada cai de ponta cabeça? Particularmente, eu não tinha muita noção a respeito disso. Por que ela cai? Então, esse processo da física aí, foi explicado no texto, me chamou a atenção, por isso até que eu escolhi para vocês. Porque eu falei, olha, eu não sabia que tinha todo esse processo, então muitas vezes os meus alunos também não sabem. Bem bacana, né? Então, é um título chamativo que pertence a essa característica da linguagem, dessa escolha, ao discurso jornalístico. A perguntinha também, né? Que é esse uso dessa interrogação, certo? Ok. Um outro exemplo que eu quero dar para você é do discurso jornalístico ainda, e está lá na continuação do texto. Eu vou ler com você e diz respeito ao quê? A linguagem simples. Eu vou ler com você e eu quero que você pense comigo se tem alguma palavra, alguma parte que você não entende, né? Você vai perceber, eu acho, eu tenho aqui para mim que você não vai ter dificuldade. Vou ler esse pedacinho aqui e vamos lembrar. Depois de passar dias criando e resolvendo complicadas equações, ele chegou à conclusão de que a manteiga sempre vai de encontro ao chão, simplesmente porque a torrada não tem tempo, durante a queda, de se virar para cima, quando escorrega de uma mesa de altura média de cerca de 80 centímetros, etc. Então, o que a gente tem?
Nessa partezinha, eu selecionei aqui só para como exemplo, mas se você olhar o texto todo não vai ter muita dificuldade, a gente observa que é uma linguagem muito simples, né? E aí eu faço um adendo. Uma linguagem simples é uma linguagem inferior? Será que usar uma linguagem mais simples dentro de um texto faz com que o meu texto fique aí de nível inferior? Isso vai falar do quê? Do valor que a gente dá às variantes linguísticas. É óbvio que não. Todas as variantes linguísticas têm o mesmo valor e elas funcionam socialmente dentro dos textos. Num texto de divulgação científica, sem dúvida, a linguagem simples ela é necessária e se a gente pudesse classificar, ela é a melhor para ser usada, porque ela precisa ser acessível ao leitor, certo? Então, nesse sentido, a gente tem uma linguagem simples. Ok, vamos mais um pouquinho. Agora a gente vai lá para o discurso científico. No discurso científico, o estilo linguístico, que também aparece dentro do texto e que faz parte do estilo linguístico do texto de divulgação científica, são os termos técnicos. Aqui nesse texto a gente tem um texto curto, você vai ter no teste, você vai ter um texto mais longo, com palavras aí, com outros termos, aí você vai fazer seu teste, você vai ver. Aqui na nossa aula a gente trouxe um texto mais curto, então a gente tem poucos termos técnicos. Vamos ver aqui, eu coloquei aqui um exemplo, ó, vamos ler ele comigo. Mas faz todo sentido se a gente souber que a gelatina nada mais é do que um tipo de proteína chamado de colágeno, que existe em grande quantidade, etc. O que a gente observa aqui? Veja, um termo técnico, proteína e colágeno. São termos aí que não são termos do nosso cotidiano. Então, ele aparece dentro do texto, certo? Ok. Vamos para o quiz. Esse quiz tem um pouquinho a ver, você vai ver que é bem tranquilo. Eu vou ler com você. Os termos técnicos presentes nos textos de divulgação científicos advêm do discurso. Letra A, jornalístico. Letra B, científico. Um tempo para você responder. Tá fácil, né, pessoal? Essa daqui tá tranquila. Claro, a gente acabou de falar, os termos técnicos advêm do discurso científico. Muito bem. Agora a gente continua falando do estilo, né? Aqui, ó, falei para você, gênero textual do estilo linguístico, mantendo a nossa ideia, mantendo a nossa marca. Vamos lá. O discurso linguístico, então, ele tem os dois discursos que se mesclam e tem as características. Estamos continuando. O discurso jornalístico, ele tem uma fala direta ao leitor. Você viu que dentro do texto de divulgação científica sempre aparece o quê? Aparece lá alguém falando com alguém, o autor falando com você, se direciona a você, tem uma interpelação ao leitor. Isso é bem interessante. Também, às vezes, então você vai ver pronomes, né? Você, seu. Então, isso também marca, né? São marcas da fala direta ao leitor. Uma outra característica do estilo de linguagem do discurso jornalístico presente nesse texto é o caráter metalinguístico. O que é metalinguagem? Você se lembra? Eu acho que você já viu isso, se não nesse ano, nos anos anteriores. O discurso metalinguístico é o discurso que se autoexplica. Quando você explica uma palavra para alguém, você está usando a metalinguagem.
Quando num texto você escreve texto, aí você coloca uma palavrinha e coloca ali a explicação daquela palavra, você está fazendo uma metalinguagem. No discurso jornalístico, no discurso de divulgação científica, isso acontece bastante e está presente dentro aí do jornalismo, certo? Então, o caráter metalinguístico. E agora, no discurso científico, o estilo presente aí dentro do texto aparece com depoimentos de autoridade. Então, você tem aspeado, as aspas ali, você tem o quê? Um físico falando, trazendo uma fala do físico, uma citação, né, de autoridade. Você tem uma referência a um especialista, pesquisador, etc. Então, sempre que eu tiver isso dentro do texto de divulgação científica, eu estou reportando depoimentos de autoridade, é uma marca, certo? Outra perguntinha para você aí. Por que isso é tão importante? Porque o depoimento de autoridade, ele se faz presente no texto de divulgação científica. Eu posso responder para você aí minimamente aí essa discussão como? Porque o texto de divulgação científica, ele está pautado em conhecimento científico. Então ele precisa ter autoridades falando do assunto. Ele precisa ter embasamento científico, certo? Ok. E quarto, uma quarta característica dessa linguagem do texto de divulgação científica são os índices de impessoalidade. Então, essa não marca da primeira pessoa, né, o eu, é também a não marca de adjetivação, de julgamentos aí, que seriam marcas muito pessoais dentro do texto, ok? E aí, eu vou trazer para você alguns exemplos para a gente poder focar bastante aí e entender. Vamos lá? Primeiro, eu vou ler aqui com você um trechinho do texto que a gente leu sobre a gelatina. Então, aprendeu como se faz? E agora, pronta para degustar uma gelatinazinha geladinha? Aqui eu destaquei para você, você já percebeu? Veja, eu tenho pronomes que se referem a você, que falam com o leitor, que falam comigo quando estou lendo. E agora, pronta, veja, isso é o quê? A interpelação ao leitor, que pertence ao discurso jornalístico, tá? Próximo, um quiz para a gente fechar aí umas discussõezinhas. Vamos lá? Eu vou ler com você e você responde aí. As expressões, abre aspas, tem gente que vai torcer o nariz e esperar um tempinho e gelatinazinha geladinha são típicas da linguagem. Todas elas são expressões aspeadas, retiradas do texto. Letra A, formal ou informal? Um tempinho para você responder. Então, pessoal, essa daqui eu acho que você ficou um pouquinho em dúvida, não ficou? Pareceu uma pegadinha, né? Vamos analisar aqui comigo. As expressões estão aspeadas e você tem gente que vai torcer o nariz, então é uma expressãozinha. Esperar um tempinho, né? Você tem aí no diminutivo. E gelatinazinha, geladinha, também no diminutivo. Esse tipo de linguagem, você percebe que ele aproxima o leitor? Sim. Então, nesse sentido, a gente marcaria como resposta certa informal.
Aproxima, não é tão formal, não é tão rebuscada, certo? Por que eu estou dizendo para você que pode parecer uma pegadinha? Porque lá no nosso padrinho, lá na nossa tabela, eu coloquei que o texto tinha caráter de formalidade científico. E é bem verdade. O caráter de formalidade que a prof estava dizendo está relacionado aqui à obediência à norma culta, ao respeito às normas aí da gramática de norma culta. No entanto, isso não diz, né, não quer dizer que a gente não possa, dentro do texto, estar utilizando alguns termos que são mais informais, certo? Por quê? Porque eles estão adequados, muitas vezes, ao público-alvo. Nesse caso, se você olhar para esse texto lá na fonte, você vai ver que esse texto foi publicado lá na revista Ciência Hoje Crianças, né? Então veja, é um texto mais voltado para a criança e para o pré-adolescente. Então precisa ter uma linguagem um pouco mais acessível e mais informal, né? Mais leve, tá certo? Tudo bem? Bom, agora a gente vai para o próximo exemplo da tabela, estudando, pensando o estilo da linguagem, que é a respeito do depoimento de autoridade. Os aspeamentos ou um depoimento que traga alguém que está falando ou está trazendo alguma fala relacionada. Às vezes ele vai trazer aspas, às vezes ele vai só reportar o que aquele autor ou o que aquele pesquisador fez, tá certo? Nesse caso, a gente tem aqui esse exemplo. Não está aspeado a fala dele, você tem só uma referência ao estudo dele, tá certo? Então, veja. Segundo o físico Robert Matthews, da Universidade de Aston, em Birmingham, na Inglaterra, o inegável acidente não é obra do destino, mas resultado de uma ação da física. Veja, o que a gente observa aqui? Esse depoimento de autoridade está sendo dado a quem? Ao pesquisador, ao físico, o Robert, certo? Então, referência ao pesquisador, referência aí ao estudioso vai aparecer. Às vezes aparece isso com um discurso de autoridade aspeado, às vezes faço referência ao estudo, mas a pessoa, a autoridade legitimada científica, é bem provável que sempre vai aparecer aí, tá certo? Ok? Aqui, uma outra característica da linguagem que eu disse para vocês, que é a metalinguagem, discurso jornalístico. Estamos falando de ciência, estamos falando de termos que muitas vezes não são comuns à maioria das pessoas, né? Então eu preciso explicar. Eu coloco no texto, mas eu preciso explicar. O que eu faço? Vírgula e explico, né? Então eu vou explicar. Aqui a gente tem um exemplo. Vamos ler ali. Mas é preciso dizer a verdade. A gelatina é produzida a partir da pele, vírgula, dos ossos e dos tendões, vírgula, explicação sobre o que é tendões, né? O que são tendões, aliás? Tendões, as fibras que unem os músculos aos ossos. Então, eu tenho uma explicação, tá certo? Aqui também a gente tem, eu não destaquei, mas você observa, veja, é um tipo de proteína, vírgula, chamado de colágeno. Então, eu vou estar sempre explicando, fazendo aí uma metalinguagem, tá certo? Ok. E agora a gente vai para uma última fase da aula aí, uma última parte, e eu trouxe para vocês um desafio aí, tá? É bem importante. Vamos ver. O desafio diz assim: a metalinguagem é um recurso importante para se usar em textos de divulgação científica? Aí eu vou ampliar esse desafio aqui, sim ou não e por quê? Me diga, você acha que usar a metalinguagem, o uso da metalinguagem no texto de divulgação científica é importante? E por que é importante? Vou dar um tempo para você responder.
Então, e o desafio? Você pensou? Como que você respondeu isso aí no seu caderno? A metalinguagem é um recurso importante? Sim, né? Isso nós não temos nem dúvida, é importante. Mas por quê? Como que você desenvolveu isso aí? Bom, eu posso trazer para você uma explicação e você dá uma olhadinha aí para ver se está ok. Ele é importante, sim, a metalinguagem é um recurso importante. Por quê? Porque traz acessibilidade para o leitor, para que ele compreenda as informações que poderiam ser só técnicas e ele não teria como compreender. Né? Então, essa metalinguagem facilita para o leitor. Essa explicação ela é necessária. Né? Lembrando que a gente fez até uma atividade sobre a questão da informação, do caráter democrático da informação. Então, o caráter democrático da informação, pessoal, passa pelo acesso à linguagem. Né? Se uma pessoa não tem acesso a uma linguagem, ela está sendo tolhida no seu direito democrático. Então, nesse caso, fundamental, ok? Aqui eu coloquei para vocês o conceito, para você não esquecer, e a gente faz o final da nossa aula, resumindo aí, lembrando. Vamos lembrar o que a gente fez? Primeiro, a gente discutiu a questão dos textos de divulgação científica no seu caráter de linguagem, estilo. Né? E o que a gente destacou? A gente destacou que a linguagem ela é predominantemente acessível. Segundo, que o título tem que ser interessante. Também falamos dos termos técnicos e da metalinguagem, quer dizer, eu tenho o termo técnico, eu tenho a metalinguagem para explicar muitas vezes, se necessário, esse termo. Falamos do diálogo com o leitor, dessa interação que o texto faz muitas vezes, dos depoimentos de autoridade que vão aparecer e da linguagem impessoal, ok? Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido bastante coisa. Com certeza você continua aprendendo, a aula não acaba aqui. Vai para os testes, vai fazer essas outras atividades. Lá no Google Class também tem a atividade do professor da sua turma, tá bom? Um abraço, até mais.